Olá, pessoal. Iremos abordar nesse tópico, nesses últimos tópicos aqui, uma parte referente à LPI 302, né? Então, depois de todo o curso, tudo que a gente viu na parte prática, vou estar abordando aí alguns itens a mais, alguns tópicos, né, exclusivos aí referente realmente à prova, né? O que a gente vai fazer nessas aulas aqui, né? A maioria das aulas vão ser mais teóricas, vão ser mais dicas, né? O que pode estar sendo cobrado em prova, presta atenção nesse item, é, esse cara é importante, então esse tipo de coisa, né? Para preparar aí, né, realmente para a prova, né? Então a maioria dos itens já foram vistos na prática e alguns outros itens, né, acabam que nem foram vistos, né, realmente, né, por se tratar de teoria, né? Então, o que a gente vai ver nessa aula agora? Nessa aula a gente vai estar vendo aí os tópicos 310.1, 10.2, 10.3. Posteriormente eu vou estar elaborando aqui um simuladinho, né, umas questões para vocês estarem respondendo a respeito dessas informações. São questões aí realmente focadas na prova, né? Então é interessante vocês estarem fazendo posteriormente isso. Então vamos ver aí o 310, a gente já entendendo aí o protocolo, o conceito do SMB e do CIFS, já havia falado nas primeiras aulas, a gente vai estar revendo aí pelo menos as partes mais importantes, né? Entendendo o conceito de compartilhamento e de impressoras e arquivos, né? No 310, entendendo os modos de segurança do Samba, identificando as roles, né, dos daemons, entendendo os daemons, né, na realidade do Samba, e gerenciando esses daemons. Na terceira parte, 310.3, a gente vai estar vendo aí a parte de backup TDB, o restore do TDB, identificando as corrupções do TDB e editando um conteúdo TDB, o que não é muito comum na prática a gente fazer, mas a prova cobra isso. Então, por isso é interessante a gente estar trabalhando realmente fazendo isso, né? Bom, o histórico, né? Da onde surgiu o Samba? O Samba a gente já tinha visto, né? Surgiu da necessidade aí de acesso a uma rede Pathworks. Iniciou-se com a IBM e foi implementada novamente, posteriormente, aliás, pela Microsoft. Surgiu aí o primeiro protocolo NetBIOS. Né? O NetBIOS não era roteável, então isso era um grande problema. Não havia uma comunicação aí, não havia comunicação entre redes distintas. Por isso houve a implementação, né, em cima de IPX e TCP, onde o TCP foi o grande vitorioso aí, né? Então houve a implementação do TCP sobre o NetBIOS sobre TCP, também conhecido como NBT. Ele trabalha aí, esse é um aspecto importante, então 137, 138, 139, né? Lembrem-se disso, né? TCP e UDP, isso é muito importante. E aí posteriormente a Microsoft escreveu aí o SMB, né, na camada de aplicação, né? O CIFS, né, conhecido aí também. Vamos dar uma olhada aqui na estrutura do protocolo, né? Então você tem aqui a camada de transporte e rede abaixo, né? E é mais abaixo ainda o NetBIOS, que fica abaixo de rede. E aí vem o NetBIOS, né, trabalhando em cima. Não é bem a camada de protocolo, né? Mas aqui você já tem, como se fosse um segundo nível, né? O NetBIOS trabalhando já com TCP e por cima de tudo o CIFS. Portas 137, 138, 139, é legal saber aí, 137 é responsável pela resolução de nomes, prover resolução de nomes e informações sobre o browsing, né? Como, por exemplo, o master browser, local master, né? Os recursos que estão sendo compartilhados na rede, né? Aquela eleição que a gente viu anteriormente. 138 datagrama service, tipicamente não é usado, e 139 é a sessão, né? Que é a troca de informações, que provê o compartilhamento e de arquivos e impressoras, né? Então, utilizado normalmente o 37 e 139. Isso para clientes mais antigos. Você vai pegar ainda o Windows 8, NT, o Windows ME, Windows 8, o Windows 98, tá? Acima disso vai entrar já no CIFS, né? Então você tem aqui a implementação da Microsoft para o CIFS, para o SMB. Né? Ele trabalha já no nível de aplicação, né? Então você tem aí trabalhando a camada, o NetBIOS que fica a camada acima aí na camada de sessão. NetBIOS sobre TCP, né, juntando os dois. Antigamente trabalhava só nela, não era roteável. Implementação do TCP, que é o NBT, conseguindo aí o roteamento e a implementação da Microsoft propriamente dito aí em cima da camada de aplicação. Ela trabalha em outra porta, lógico, né?
Então o CIFS na realidade é a evolução natural aí do SMB. O CIFS é uma variação, né, uma variante de uma longa linha do SMB e normalmente falamos da CIFS para suas referências na porta 445. Então 445 você vai ver o que? O Windows XP 2003, 2000, ME, desculpe, o Windows 8, 2012 agora também, todos eles trabalhando, né, em cima dessas portas. Aliás, o Windows 2012 e o Windows 8 trabalham aí com a variação do CIFS 3, que o Samba já está preparado também. Então, o NBT fornece aí 3 serviços distintos, né? Servição de nome, de comunicação e datagrama de sessão. Normalmente a gente utiliza os dois aqui, de nomes e datagrama. O serviço de nome soluciona o problema de nome para endereços, permitindo que cada computador declare um nome específico para si e para a rede traduzindo um nome legível, né? IP por máquina, né? Semelhante ao DNS, né, que existe na internet. Isso a gente já viu anteriormente. O datagrama e a exceção são protocolos secundários da comunicação usado para transmissão e recepção de dados. A resolução de nomes, né, pelo caminho, né, foi feito o quê? O caminho da Convenção Universal da Nomenclatura, a ONC, né, padronizou o padrão / nome do nome curto, ou seja, nome não FQDN, não qualificado, e o recurso até inclusive a pasta ou a impressora e até arquivos no caso, né? Então tem aqui o nome o nome NetBIOS, né, da máquina e o recurso. Bom, como que é feito o registro de nome? Isso é muito importante. Isso eu já vi cair em prova. Os tipos, né, de roles que uma máquina pode estar enviando, como que ela pode estar trabalhando, né? Normalmente a gente trabalha aqui no modo Hnode. Como que é isso? Bnode, ele registra o nome, ele usa o registro e resolução via broadcast. Ele manda via broadcast, né, e vai se registrar. Pnode usa registro e resolução ponto a ponto, somente para Wins, né? Quando você tem um servidor Wins na rede. Mmode misto usa broadcast para registro. Se tiver sucesso, notifica o servidor de nomes do resultado. Usa o broadcast para resolução, né? Usa o servidor de nomes caso o broadcast falhe. E Hnode usa o servidor NetBIOS para registro e resolução. Ele vai usar o broadcast se caso ele não conseguir a resposta do servidor. A gente pode verificar aqui, inclusive, eu vou estar mostrando para vocês. Que é ipconfig, né? Apesar dele aceitar ifconfig. Aqui, ó. Tipo de node híbrido. Híbrido é justamente esse que a gente está tratando agora, que é o Hnode. Normalmente é o padrão que a gente costuma utilizar aí nas nossas máquinas Microsoft. O nome é o Samba, né? O nome NetBIOS deve seguir uma parte rígida, a gente já falou a respeito disso também na outra aula, né? Então tomar cuidado aqui com o quê? Os nomes devem ser de A a Z, de 0 a 9, maiúsculo, minúsculo, né? Podem possuir um dos caracteres a seguir, né? Esses caracteres aqui. Muito cuidado. O nome NetBIOS pode ser no máximo 15 caracteres, ok? O 16º octeto é utilizado para referir o tipo de recurso que esse cara tem. A gente viu isso na aula de SMB Client, né? A gente consegue visualizar quais são os recursos que esse cara oferece, né? E esse caractere é que informa cada recurso. Então, como que é feito? Ele se registra várias vezes se ele tem mais um recurso. Eu sou o Master Browser, eu sou o Domain Master, eu compartilho arquivos em impressora, né? Eu sou o Domain Logons. Então, a cada recurso que ele tem, ele marca essa opção, né, em hexadecimal, no 16º octeto. Em hexadecimal não, em bytes, Conhecendo o Samba. Aqui a gente tem os serviços do Samba. Eu acho que eu abri, é esse mesmo. Os serviços do Samba, o SMB Client, o SMBF, o Samba provavelmente, o Samba FS e o Samba Tools. O servidor Samba em si, ele vai ter 3 daemons, que é o SMBD, o NMBD e o WinBindBD. O SMBD
é responsável pela autenticação e compartilhamento dos recursos, ou seja, impressoras e arquivos. Lembrando que quando eu falo de impressoras, eu vou usar um servidor de impressora por baixo disso, por trás disso, né? O NMBD, responsável pela resolução de nomes, né? Então ele vai ser responsável por traduzir esses nomes na rede, também responsável pelo mostrar os recursos, né, compartilhados aí. Também pode fazer papel de wins, entre outras coisas, né? Muito importante. O inbind, quando eu quero utilizar aí o mapeamento, né, desses usuários, de um AD ou de um Samba, propriamente dito Samba AD, né, mapear esses usuários e recursos desses usuários no Linux também, tá? O arquivo de configuração do Samba é o smb.conf e ele é distribuído, né, não sei se vocês lembram da aula, né, ele é distribuído em 3 partes. Global, Homes, que não está aqui, diga-se de passagem, e depois os dados compartilhados, que entra dados, impressora e todas essas coisas. Então, normalmente a gente tem mais uma entrada aqui, Homes, né, referente aos usuários. Tá ok? Então, esses são os arquivos de configuração. Alguns detalhes que a gente pode ver nesse arquivo é referente às opções. Eu posso usar maiúsculo ou minúsculo. Nas opções não faz diferença alguma, faz diferença no valor da opção faz diferença. Mas agora, dentro da opção em si, não faz diferença nenhuma. Espaços antes e depois não tem diferença nenhuma. Separação normalmente por vírgula ou por espaço também não tem diferença nenhuma, né? O que mais que a gente tem aqui que pode ser importante? As variáveis, é bom a gente dar uma olhadinha depois nas variáveis, lembrar de todas as variáveis que tem. As opções, logicamente, a gente vai ver mais para frente cada opção dessa daí. Os níveis de segurança ele vai falar daqui a pouco, vai pedir isso daí, né? Cada compartilhamento ou cada recurso começa quando finaliza, né? Finaliza, aliás, quando começa um próximo. Por exemplo, o NetLogon, ele vai finalizar as opções dele quando começar dados, indiferente da quantidade de espaços e linhas que tem entre eles, né? Eu poderia ter 20 linhas em branco aqui, não tem problema nenhum, né? Porque ele vai contar todas elas e vai só finalizar as opções do NetLogon quando encontrar aqui as opções de dados. Isso é muito importante, tá, gente? Acho que é isso. O SMB Control é uma outra ferramenta interessante do Samba, né? Já vimos anteriormente também. O SMB Control ele pode controlar os 3 daemons, né, que a gente está citando, o SMBD, ou NMBD, ou o Inbind D. Né? Sendo que algumas das opções do SMBD, do Inbind e do NMBD só valem para alguns. Né? Por exemplo, offline e online. Né? Só vale aí para o Inbind. Ele pode ficar offline online. Né? Não posso falar para o Samba ficar offline. Ou o Samba está parado ou não. Né? Você tem algumas opções aqui interessantes. Debug, você consegue ver eles subindo e criando os mapas dos TDBs, os arquivos de TDB. Debug level não, nível de debug, close share, forçar a desconexão de um share, de um compartilhamento, né? Synchronization tem mais a ver com LDAP, né? Shutdown, forçar o shutdown de um daemon. Reload config, recarregar aí, né? Força o SMB ou o inbound recarregar, né, o arquivo de configuração do smb.conf, né? Status, verificar o status dele. Então, tem algumas opções interessantes. Voltando aqui para o slide, ele cita aqui os modos de segurança. Para a gente lembrar, ele tem 5 níveis de segurança: Share, User, Server, Domain e ADS. O Share, compartilhamento somente, sem autenticação. User requer autenticação de usuário, ou seja, vai ter que existir um usuário criado dentro do Samba, né, seja qual for a autenticação que você esteja usando, né, a mais simples vai ser a TDB, mas você ainda pode usar, né, entre os backends, né, você pode usar aí o LDAP, MySQL, entre outros aí, né. Server, você vai usar a autenticação
em outro servidor Samba. A gente também viu isso nas aulas anteriores, na prática e na teoria. Domain, você vai autenticar num domínio NT. Né? Então, os usuários vão ser listados, buscados na realidade. Né? Toda vez que alguém vir compartilhar algum recurso aqui do Samba, ele vai buscar essa autenticação lá nesse servidor NT. E ADS, ele vai buscar as credenciais de autenticação, a autenticação na realidade desse usuário, né, que está solicitando o recurso de compartilhamento em um AD. Então ele vai se tornar um membro do AD. Lembrando que para a gente entrar net ADS join, né, ou net join, as ferramentas net que a gente viu anteriormente, né? Então tem várias aqui. Net RPC para NT e Net ADS para AD, né? Então um Net ADS join para eu ingressar num domínio e Net RPC join. Esses dois comandos aqui, a gente vai estar vendo um pouquinho mais para frente, né, algumas particularidades desses caras aqui, que são cobradas, né, mais para frente aí, em outros capítulos, tá ok? Então esses são os modos de segurança. Bom, vamos falar um pouquinho dos arquivos TDB. O padrão TDB, anteriormente a gente usava, só para vocês lembrarem, né, o PASWD, o backend padrão. Se a gente verificar aqui no smb.conf, a gente vai ter o PASDB backend. Anteriormente era o SMB PASWD, ou seja, ele armazenava tudo em um arquivo só. Atualmente ele usa o TDB, Trial Database, ou seja, você vai ter arquivinhos, né, do tipo Trial Database, varlib samba. Então aqui eu tenho vários arquivos, né, que armazenam várias informações. Isso é muito importante para a prova também. Saber onde ficam, por exemplo, as credenciais, onde que ficam nossas senhas, as políticas de conta. Então a senha, por exemplo, fica aqui, ó, em Secret CDB. Armazena segredos de local, como chave de máquina de estação de trabalho, credenciais, como senha de protocolo e LDAP. Inclusive, quando a gente dá aquele comando smb-w, que é para guardar, armazenar a nossa senha do LDAP, servidor LDAP, é para cá que vem, né? Inclusive a resposta à saída do comando ele mostra muito bem que vem para cá. Isso é uma questão de prova muito interessante que pode cair, né? Inclusive eu já vi cair. Account Policy TDB vai armazenar políticas de conta com limites de bloqueio, comprimento, aquela coisa toda, né? Grupo Mapping armazena a relação entre o SID do Windows e os USAID do Unix, né? Quando a gente criar o Group Map e o Group EDD, né? A gente vai adicionar, né, mapear aqueles grupos do Unix para o NT. A gente quer mapear o Domain Users, né? Net Group Map, Net Group EDD Map. Net NT Drive armazena informações sobre impressoras, importante também. Armazena informações sobre drivers de impressora, sobre drivers, tá? Tem outro arquivo de impressão aqui que é importante. NT Printers armazena informações sobre as configurações de inicialização de impressoras, tá vendo? NT Printers e NT Drivers. Os dois são sobre impressoras. NT Forms armazena informações sobre os formatos de uma fila de impressão. PASDB usado somente em alguns modos de segurança para armazenar credenciais de autenticação. Registry, né? Um registro de esqueleto pode ser acessado por outros sistemas do Windows. Share Info armazena informações da lista de controle de acesso, ACLs. O Inbind ID Map, né, já havia mostrado também, mas informações sobre o SID ou Windows NT, né, que são criadas automaticamente, né, são aí os usuários que são trazidos para cá, os mapeamentos desses usuários NT, no caso AD, né, por Linux. Então, muito importante. Eu diria que, ó, Account, Group Mapping, NT Drivers e NT Printers, com certeza. Secrets são muito importantes. O Inbind pode ser, mas esses que eu citei anteriormente. Algumas ferramentas TDB que podem ser legais aí: TDB Dump, TDB Backup e TDB Tool. O TDB Dump serve para a gente visualizar
nossos arquivos TDB. Por exemplo, eu quero, desculpa, eu quero visualizar o conteúdo de um arquivo, né? Então eu vou usar o que? O TDB. Nem todos vêm instalado, ó. TDB dump, então eu tenho que instalar pt cache search TDB. Esse é o TDB tools. É que existem várias outras aplicações que trabalham com TDB, então tem que tomar cuidado aqui para não se confundir. Deixa-me ver, TDB tools ali. apt-get install tdb tools. É tools. TDB dump. E aqui eu vou apontar varlib samba ntprinters. Então ele te traz aí as chaves, né? E os valores dessas chaves, né? Chave global é cprinter 000. Eu acho meio difícil a gente estar mexendo nisso, né? Mas como é cobrado em prova, né? Vamos dar uma olhadinha nesses caras, né? Então TDB dump para a gente visualizar o conteúdo dessas chaves. Já o TDB backup vai servir para a gente fazer backup e restore. Então aqui eu vou apontar para account policy. Ele criou um TDB backup, BKP, né? Back de backup. Poderia até verificar o MD5 dele, pode ser TDB account policy, TDB account, vamos ver, vamos fazer, vai TDB backup, TDB dump, desculpe, TDB dump para ser um formato legível, né? Account policy TDB MD5 e o ponto back. A gente vê que é o mesmo MD5, né? Então é o mesmo arquivo aí, está totalmente backupeado. Então só de apontar para ele já backupeia. E para restaurar, TDB backup -v account policy.back. Então esse seria o processo de restauração, né? Deixa eu ver se eu preciso de repente move TDB. Deixa eu ver se ele está aqui ainda, né? Então move account.tdb para root. Na realidade eu tenho que apontar, desculpe, eu tenho que apontar para o próprio TDB. Ele vai verificar se tem algum arquivo corrompido e vai restaurar. No caso ele não achou o arquivo, né? Então por isso ele teria que restaurar. Então restaurou aí o backup. Então, TDB backup -v restaura e só padrão TDB ele faz o backup, né? E por último aí a gente tem como inserir registro. Esse cara é mais chatinho, né? TDB tools. Ele cai aqui na chave TDB. Eu tenho que falar qual que eu não acho que é uma boa mexer com isso, mas tudo bem. Eu vou sair aqui, vou apontar para um TDB account policy.bkp. Eu posso inserir um dado, insert my key é a chave, né, e o valor my value. Eu vou tentar de novo a mesma coisa, ele vai ter que dar pau agora, porque eu já inseri uma vez, insert my key, my value. Falhou. Agora armazena para mim, né? Stored my key, my value. Armazenou. Isso aí.
kit. Então vamos dar um tdb dump em account policy.back, né? Qual que era o valor que ele tinha armazenado, né? $6D79. É o 7. Aqui, ó. My key e my value. Então você conseguiu adicionar uma nova entrada para esses caras aí. Aqui é para a gente iniciar transações. Vamos fazer isso também, vai. É mais difícil ainda mexer com isso. Insert some key, some value. Vou inserir qualquer coisa. Insert chave valor. Inserir. Opa, primeiro eu tinha que exit kit transaction start. É como se fosse um banco de dados, né? Você vai iniciar a transação, depois fechar. Aí eu começo a transação, insert chave valor. Já tinha inserido, né? Chave 1, insert chave 1 valor 1, show chave 1, transaction cancel, show chave 1. Não tem mais essa cara. Posso startar de novo. Transaction start, insert show, insert chave 1 valor 1, commit transaction commit show chave 1. No momento que eu dei o commit, é como um banco de dados, né? Eu não posso mais voltar. Se eu não usar o transaction, ele já vai inserir os dados e commitar ao mesmo tempo, como um banco de dados normal. Agora, se eu inicio uma transação, então no meio dela eu posso voltar. Se eu der o commit, né, finalizar essa transação, aí não tem jeito, né? Finaliza a transação, não tem como eu voltar atrás, dar um rollback, né? Como se fosse um rollback aí do banco de dados. São funçõezinhas muito específicas, e assim, seriam interessantes saber, mais por questão de prova mesmo, né? Porque assim, no dia a dia você não vai mexer nisso, mas é uma boa questão, com certeza, de prova, né? Então esse é o conteúdo que a gente vai estar abordando aí nesse primeiro momento, né, nesses tópicos, nos 310.1, 310.2.3. Logicamente, eu não estou abordando todo o conteúdo, logicamente, porque vocês já viram nas aulas. Então eu estou abordando as partes mais importantes e relativas a alguma coisa que não foi vista. É interessante, então, ter visto já todo o conteúdo da parte prática, estar trabalhando normalmente, né, como o foco do curso é prático e depois agora eu estou focando um pouco mais na parte teórica da prova, então já devem ter visto toda essa parte, e agora a gente já vai focar só nesses conceitos, então não vou estar abordando novamente tudo, ok? Então finalizamos aí o primeiro tópico, né? E façam aí vou estar disponibilizando, se já não estiver disponível, né? Questões aí, pelo menos umas 10 questões aí a respeito desse assunto específico, né? Ao final aí de todos os tópicos, né? Vocês vão ter aí bastante questões já, com certeza prepará-los aí para a prova, né? Preparar aí para a prova 302. Lembrando que a prova, só falar um pouquinho da prova, a prova está em torno aí de $260, né? Nesse momento.
você vai fazer pelo centro vui, né? Então, primeiramente, você tem que ter as outras provas, lógico, 201, 202, né? 101, 102 e a 301, que é obrigatória também. A partir daí, você pode eleger qualquer uma delas, né? 302, 303, 304, né? Então, o foco dessa daqui é 302. Tá ok? Então, finalizamos essa aula e até a próxima. Um grande abraço a todos.